Bom, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Giovana, sou executiva de contas Enterprise na Yalo. E hoje a gente quis receber aqui a Cacau para um bate-papo que une dois temas que estão mudando muito o futuro do varejo, que é a inteligência artificial e a experiência do cliente. E quando a gente fala de inovação no varejo brasileiro, poucas marcas representam tão bem essa intersecção entre tecnologia, propósito, consumo consciente, quanto a Insider. Então, hoje a gente vai conhecer mais sobre como a Insider vem aplicando a inteligência artificial para personalizar a jornada do cliente, otimizar operações e transformar a forma como a gente se relaciona com as marcas. E para essa conversa, eu tenho o prazer de receber a Catarina Pellegrino, eu chamo de Cacau, que é AI Product Specialist na Insider. Obrigada, viu, Cacau? Imagina. Acho que é um prazer estar aqui, especialmente sendo representante de uma empresa que eu acredito tanto, que eu trabalho lá, mas sou completamente apaixonada. E essa paixão vem do fato de a gente ser uma empresa pioneira em tudo que a gente faz e naquilo que a gente não é pioneiro, a gente busca ser. A Insider é uma empresa que tem sede de criar, de inovar. Então, estar aqui representando ela é um peso muito grande, sendo ela uma empresa tão disruptiva. Espero representá-la fielmente. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, Cacau, a sua trajetória, o seu papel dentro da Insider e também sobre como a marca tem incorporado inteligência artificial já no dia a dia, tanto na experiência do cliente quanto também nos bastidores da operação. Boa. Bom, minha trajetória de carreira, assim, totalmente não linear. Eu sou advogada, né? E hoje eu sou AI Product Specialist dentro da Insider. Então, basicamente, história curta aqui, eu comecei no direito, acabei indo para outras empresas, né, migrando dentro da camada do direito, e aí eu acabei entrando numa startup, e eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Acho que eu tinha um pouco de... Eu sou muito acelerada, então o direito, ele não, acho que não matava essa minha vontade de entregar as coisas com a velocidade que eu queria entregar, ver os resultados que eu queria ver com tanta agilidade. O direito tem suas burocracias, né? E acabou que, dentro da startup, eu vi um mundo se abrindo para mim. E aí eu fui para a área de estratégia, me especializei em dados, fui caindo para a área de produto e tecnologia, e hoje eu estou focada ali especificamente em AI. Tenho especialização pela MIT, na parte de Business Strategy com AI. E também tenho minha formação de MBA pela GV na área de inovação. E isso tudo foi fazendo uma formação secundária ali e me levando onde eu estou sentada hoje, que é como AI Product Specialist dentro da área de tecnologia da Insider. E aí, se quiser já falar um pouquinho sobre como que vocês estão incorporando o IA já em algumas estratégias direto com o cliente, nos bastidores. Uma coisa que eu gosto muito de frisar é que a Insider, quando a gente pensa tecnologia, a gente pensa Insider a nível de tecnologia têxtil, né? A gente fala muito de tecnologia têxtil, mas isso não fica só no nosso core, ali no nosso produto core. A gente é tecnológico de ponta a ponta. A Insider, e eu gostaria que todo mundo saísse com esse pensamento aqui, é uma empresa de tecnologia, não só de tecnologia têxtil. E eu provo isso trazendo aqui muitos dos nossos cases, tá? Primeira coisa é que, como a gente se conecta com o nosso cliente, sem precisar nem ter uma camada nem de toque humano, nem uma percepção de A ali na frente exatamente. Um dos pontos que a gente faz é que a gente convergiu para um modelo de machine learning, que ele perfilou os nossos clientes, e quando você entra na Insider, a gente consegue puxar toda a sua jornada de compra e começar a indicar para você produtos que fazem sentido para aquilo que você está buscando. Então, eu entendo você. Eu paro de ficar te bombardeando com um monte de produto que não faz sentido e coloco aquele produto que você está procurando. Então, eu tenho um cliente que ele é super esporte, ele só compra a minha linha de esporte. Cara, como eu posiciono ele para entender minha marca, abrir meu portfólio para ele de uma forma sutil, como eu faço também com que ele continue comprando minhas roupas de esporte e continue atuando ali no meu site de forma exploratória. Então, a gente usa machine learning pura para fazer essas indicações para ele, para colocar ele bem posicionado no site. Eu não quero que ele saia comprando um monte de coisas. Eu quero que ele compre o que é relevante para o armário dele, que faça sentido, que torne o armário dele mais inteligente, tá? E que faça ele continuar voltando para a minha roda de conversão. A gente fala muito de CAC, mas a gente também pensa muito em retenção. E retenção é a chave do negócio. Por quê? Porque a Insider é uma marca sustentável.
A gente não fica naquele pânico do fast fashion. A gente quer trazer um armário inteligente. A gente quer que você tenha roupas duráveis e que elas possam ser usadas em diferentes situações. Então, a ideia da sustentabilidade também tem que se ancorar em retenção, tanto quanto em CAC. Então, a gente usa, por exemplo, machine learning para reproduzir os nossos princípios. A gente fala muito de smart wear, better living. É isso. É facilitar a vida do nosso cliente na jornada dele. Então, essa é uma forma que a gente usa a tecnologia e AI, né? E temos AI em várias frentes. Acho que AI é muito sexy, está todo mundo falando disso hoje. Todo mundo quer ter, todo mundo quer falar. Mas acho que um dos pontos principais, que é um drive da Insider, não é sobre ter AI, é sobre ter AI com a melhor estratégia. Isso vai fazer toda a diferença. Tem um monte de mercado, muitos produtos, muitas ferramentas de AI sendo lançadas a todo momento. Qualquer empresa tem acesso a AI. Se ela não tiver uma área de tech, ela vai conseguir, pelo menos, consumir AI comprando de um fornecedor. Todo mundo pode ter AI hoje. E aí, o que vai diferenciar a pessoa que tem uma AI funcional de uma AI não funcional é a estratégia por trás dela. Isso acho que é um ponto principal e é por isso que a gente pensa em estratégia de machine learning, AI, em tudo. E muito dado por trás, né? Perfeito. E isso impacta muito na ponta mesmo. E é o que faz ele voltar organicamente, porque ele entendeu essa experiência. Perfeito. E um dos maiores desafios no e-commerce, a gente sabe que é equilibrar escala e personalização. E como que vocês garantem que a tecnologia potencialize a venda sem que a gente perca o toque humano no atendimento? Perfeito. Acho que o exemplo que eu trouxe aqui de que a gente personaliza a jornada do cliente quando ele entra, ou seja, entende o comportamento de compra e adequa essa jornada enquanto ele está comprando, e se ele já voltou para o site, eu já tenho mais dado, então eu consigo gerar mais insumo para essa compra, é uma forma da gente criar um nível de experiência onde ele vai conduzir toda a jornada de forma self-service, só que, de certo modo, eu estou usando bastante tecnologia por trás. Então, eu facilito a jornada de compra dele e levo ele para onde ele precisa ir da forma mais fácil possível. Ao nível de toque humano, acho que eu vou pular aqui para a área de atendimento. Hoje, a Insider tem uma AI de atendimento. A título de curiosidade, 77% de todos os atendimentos da Insider são feitos por ela. Ou seja, ela atende de ponta a ponta. Essa IA, hoje, os nossos clientes avaliam ela 81% positivo. Não sei se vocês conhecem os indicadores, mas a gente usa CSAT, né, que pergunta para o cliente o quanto ele gostou daquele atendimento, se foi bom ou ruim, e a gente tem um índice de 81% da IA. Então, a gente chegou num patamar muito bom, tem muito campo para avançar. E aí, voltando para o human touch aqui, né? Lembra que eu falei que IA é sobre estratégia? IA você vai comprar. Qualquer mercado está vendendo IA hoje. Tá? Tem muita empresa explorando e tem muita empresa para fornecer esse produto para você. Vou voltar para o ponto que eu vou bater do começo ao fim dessa palestra. Gente, a sua estratégia vai determinar o quão boa a sua IA vai ser e a sua estratégia vai determinar o quão bom a experiência do seu cliente vai ser com o AI. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisa que a gente vai acelerar com AI. Por exemplo, você quer uma nota fiscal. Pô, você não quer ficar falando 70 horas com alguém, você só quer a sua nota fiscal. Então, a gente bota a AI, ela vai ali, ela responde rapidamente, ela capta rápido a informação e ela vai te devolver a NF. Pronto, ela fechou de ponta a ponta, entregou. O que você quer aqui? Velocidade e praticidade. Mas se você tem uma entrega de uma peça de roupa que você precisa que chegue hoje, porque é aniversário da tua mãe, e a peça ainda não chegou, e tem um monte de camadas e situações que a gente vai precisar tratar, desde logística, a sua situação individual. Como eu lido com isso? Um toque humano. Para de tentar colocar AI em tudo. AI é sexy, mas ela não é a resposta de tudo. Como eu uso AI nesse caso que eu falei para vocês, de colocar AI ali para ajudar essa pessoa que precisa daquela roupa aquele dia porque é aniversário da mãe dela, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha AI, ela já sabe que esse é o tipo de demanda que ela não atende, mas eu uso ela para triar, colocar numa fila específica, porque é uma situação de urgência. Eu vou colocar ela na mão de um especialista que vai atender ela muito rápido e vou deixar ela bem posicionada na minha fila de demandas, tá? O que isso significa dizer? Eu não vou jogar aquele atendimento num pool de atendimento e colocar aquele atendimento tão específico e que tem um nível de urgência tão alto no meio de tantos outros que não fazem sentido. É o que a gente chama de, na logística ali, de fila lenta, fila rápida. Então, você fazer a mesma lógica nas suas filas de atendimento. Então, onde eu uso AI? Nesse caso, eu acelero que ela posicione aquele atendimento na mão do humano mais rápido, para ser mais resolutiva, mais rápida. Aqui eu estou usando AI também, só que não é AI que vai atender no final. Ela só está reposicionando essa demanda para mim.
E isso faz a Insider, na minha opinião, ser muito especial na forma de tratar os clientes dela. Porque ela reconhece onde precisa de humano e onde não. Nós não temos meta, tá, gente, de 100% AI na automação de atendimento. Não existe essa meta. Porque a gente valoriza a importância do humano na ponta. Só que a diferença é como eu otimizo isso. Cara, eu preciso de humano para tudo? Não. Então, onde eu tenho que colocar meu humano? Onde ele destrava mais valor. Onde ele gera mais valor. Tá? E ele vai gerar valor aonde a IA ainda não chegou. Que eu gosto de me arriscar a dizer que vai demorar. Tá? A IA não tem a capacidade humana de ter a plasticidade cerebral. Que faz com que nós sejamos quem nós somos. Únicos, seres únicos. Com a capacidade de olhar um para o outro e ouvir uma história um do outro. Tá? E se gerar empatia, isso aciona a tua memória. Eu começo a falar de uma história da minha mãe, e aí você lembra da tua, e isso faz a gente se conectar. Aí ainda não é capaz de fazer isso. E é por isso que o humano ele é indispensável. Porque o humano ele tem o toque da empatia. Eu posso jogar um monte de palavras e ensinar a minha IA o que é empatia, mas ela nunca vai sentir a empatia. E é aí que a gente precisa saber jogar o jogo. Perfeito. Eu acho que o exemplo que você deu é perfeito desse misto entre humano e IA e como que isso se relaciona, porque hoje quando as pessoas pensam em IA, elas pensam numa substituição total e entram em desespero, então isso traz um exemplo perfeito. E aí você falou um pouco do pós-venda, mas acho que é legal a gente detalhar um pouco mais, pensando nesse atendimento ao cliente, reduzir fricção, como que vocês pensam, né, utilizando a tecnologia, nesse manter o relacionamento ativo após a compra, quais são as estratégias aqui? Boa. Acho que primeiro ponto, assim, de atendimento ali no pós-venda, tá? NPS é uma forma não de literalmente, basicamente manter ele na minha curva de venda, mas é entender o que fez sentido para eu reformular minha jornada. Gente, a nossa AI é alimentada de NPS. Dado é tão importante, se não a parte mais relevante da sua estratégia com AI. Se você não perder a capacidade de ouvir seu cliente, você perde a sua capacidade de se inovar e você perde a sua capacidade de empreender de forma inteligente. Tá? Então a gente usa o básico do básico, que é NPS, com muita machine learning por trás, porque ela pode processar dados ali de forma supervisionada, não supervisionada, aí depende da estratégia que a gente está usando, né? Para te gerar insight e reformular a sua jornada. Como eu trago essa pessoa de novo com tecnologia? No pós-venda, lembra que eu falei que eu uso machine learning para trazer, para quando ela volta para o meu site? Eu também uso machine learning para impactar ela. Mas mais do que isso, a gente está menos preocupado em ficar pulverizando anúncios sem sentido e muito mais preocupado em construir comunidade. E a AI, na hora que eu uso ela para ler NPS, CSAT e entender onde eu estou bem, onde eu não estou, e conseguir ter essa franqueza radical como empresa, comigo mesmo, de reconhecer onde eu preciso mudar, faz com que eu crie um senso de comunidade melhor, porque eu estou muito preocupada em garantir que as pessoas estejam conectadas com a minha marca e não comprando da minha marca. Certo? Ah, Cacau, mas eu abro o YouTube, vocês estão em todos os lugares. Eu abro o meu Instagram, vocês estão em todos os lugares. Sim, a gente tem uma estratégia muito forte com o nosso grupo de creators. E lembrem-se, esses creators são humanos. Toque humano de novo. A gente quer que as pessoas se identifiquem com a nossa marca através do conteúdo que elas consomem. Com as pessoas que elas acreditam, que elas seguem e que elas sentem conexão. Eu uso humano para fazer isso, com um pouco de camadinha de AI e tecnologia por trás, mas eu uso humano para isso. E meu pós-venda, ele não acontece numa jornada fixa, ele acontece de forma orgânica, produzida com essa conexão, produzindo também com melhorias que a gente vai trazendo e vai expondo para o cliente a todo momento. Né? Então, a minha capacidade de inovar também é a minha capacidade de me reconectar toda hora com o meu cliente. Então, fiz um mix aqui na minha resposta, mas acho que é trazendo o North Star aqui principal que a gente tem. Não, muito legal. Vamos falar um pouco de WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é um canal cada vez mais importante no varejo. E eu queria entender como que vocês enxergam o papel dos canais conversacionais na estratégia de relacionamento, atendimento na marca. Assim, pensando no Brasil, o Brasil é o país que mais consome o WhatsApp, é o que mais usa o WhatsApp. Quando você conversa com qualquer pessoa, tá, de qualquer lugar do Brasil, em qualquer faixa social, você vai perguntar para ela como ela se comunica, ela vai falar do WhatsApp, tá? Então, o WhatsApp é o meio mais poderoso de você se conectar com o seu cliente. É simples assim. Eu fui no evento da Meta, que aconteceu esse ano recentemente, e alguns dados que foram apresentados explodiram minha cabeça. Eu até vou trazer eles para vocês. 87,3% dos clientes
dos brasileiros, desculpa, gente, compraram alguma coisa ano passado no WhatsApp. Então, 87,3% da população brasileira usou o WhatsApp para comprar algo no ano passado. Isso é um dado oficial da Meta, tá? Eu fiquei tipo, meu Deus. Eu saí de lá e falei, eu preciso construir alguma coisa no WhatsApp muito, desculpa do linguajar, muito foda. Porque a gente precisa estar ligado nesse brasileiro. O brasileiro usa o WhatsApp para tudo, gente. Se eu não tenho algo ali para ele, eu não estou com ele. Eu estou buscando ele. Eu estou correndo atrás do meu próprio rabo. O WhatsApp é o canal, eu me arrisco a dizer, vai ser o principal canal de vendas que a gente vai ter a longo prazo. Já é. Esse dado fala que já é. O quanto vocês estão explorando esse canal? Então, a Insider enxerga o WhatsApp como um canal de alto potencial de impacto. A gente cria comunidades no WhatsApp, tá? Então, a gente já tem comunidades com clientes muito recorrentes, que eles estão num lugar especial lá com a gente, e a gente tem grupo, e a gente lança promoções. A gente já usa o WhatsApp como polo de criação de comunidades para colocar essas pessoas no mesmo local e conseguir se comunicar com elas de uma forma mais direcionada, mais personalizada, com um toque mais especial. A gente também tem um programa que chama Concierge, que é um programa que a gente usa o WhatsApp para atender alguns clientes nossos, que são clientes que estão com a gente também há muito tempo e que compram muito, tá? Então, a gente vai fazendo nossas estratégias e vai agrupando esses clientes. Todo cliente tem algo especial. Aquele que comprou pela primeira vez, aquele que faz 6 meses que não compra e aquele que compra sempre. A gente só basicamente clusteriza esses grupos e trabalha eles diferente porque eles se comunicam de forma diferente. O cara que comprou a primeira vez... eu estou lá no WhatsApp com ele falando de uma forma. Minha linguagem com ele, minha jornada com ele, minha abordagem com ele é feita para ele. Porque ele está comprando pela primeira vez. Então, eu preciso garantir que essa experiência seja incrível em todas as vezes. Mas na primeira vez que ele entenda o que eu estou fazendo, que ele entenda meu produto. Né? Esse cara de primeira compra precisa entender meu produto. Ah, a Insider é tech. Tá, mas o que ela é tech? Qual que é a diferencial dela? Então, que é diferente do cara que já está comprando comigo há muito tempo. Ele já entendeu. Ele já entendeu meu posicionamento de marca. Ele já entendeu a minha proposta de valor. Eu preciso reciclar com ele esse pacto a todo momento. Então, eu preciso fazer de uma forma que não seja maçante. Então, a gente usa o WhatsApp para criar essas comunidades e atacar esses grupos de formas diferentes e manter a roda girando e fomentando esses clientes. Agora, o que a gente ainda não faz é usar esse canal para explorar uma venda, por exemplo. A gente, basicamente, abrir mais um funil de vendas onde tem 87,3% de pessoas comprando. E aí eu vou deixar para vocês sem spoilers hoje, mas fiquem de olho que a Insider vai anunciar algo bem legal na próxima semana aí, tá? Com a Yalo. Estamos empolgados com isso. É isso, tudo que você não falou. Não posso assim, falar. A gente não pode falar, mas a gente queria. Tem um potencial gigantesco a ser desbloqueado ainda por muitas empresas. Muito. Até por conta desse dado que você trouxe. Mas o potencial existe e as empresas têm que começar a olhar para isso cada vez mais. Eu não sei se as pessoas sabem, mas elas podem facilmente conectar ali um catálogo de vendas dentro do WhatsApp e fazer uma jornada self-service com um bot simples. Eu não estou falando de AI generativa, com RAG, modularizada, com orquestrador. Não, eu estou falando de coisa simples, botzinho, coisa antiga, mas que destrava muito valor. Fazer uma jornada self-service ali, ó, só dando essa dica para vocês, coisa muito simples para um mercado que tem pouca gente olhando, mas que tem muito ouro ali para a gente lapidar, tá? E dá para ir muito além, dá para fazer muita coisa. Garimpar, desculpa, eu falei lapidar. E quais foram os principais desafios e aprendizados no processo de implementar a inteligência artificial dentro da operação? Entendo que muita coisa já era de dentro de casa, por ser muito tecnológica, né, Insider. Mas quais foram esses desafios e aprendizados aí no meio do caminho? Olha, vou falar para vocês que acho que o primeiro ponto acho que foi um erro comum de todas as empresas, tá? Vou me arriscar a dizer que todas cometeram esse erro, mas vamos lá, a maioria. Eficiência. Cara, e a eficiência, gerir linha de custo, desinchar linha de custo, enxugar os times, abrir margem. Então eu uso IA para trazer mais receita, trazer mais cliente, e aí eu desincho minhas operações, corto cabeças, entendeu? Deixo 3 pessoas fazendo o que 10 faziam, porque a IA vai fazer por elas, e aí eu vou ganhar muito em margem. Então, é aquele olhar 100% PNL, né? Aquele olhar ali de DRE, né? Então, só olhando eficiência, só olhando margem de custo, esse olhar da estratégia muito fechadinha. Acho que a gente não olhou dessa forma só com esse viés, porque a gente tinha muito dado na mesa para olhar. Mas a gente entendeu a IA
como um destravador de valor na eficiência. E esse foi o maior erro que a gente cometeu. Vocês terem uma noção, a gente chegou a quase 80% de retenção dos nossos atendimentos, ou seja, 80% da IA fazendo atendimento de ponta a ponta. Querem chutar o que despencou? A qualidade. Nosso CSAT foi para o ralo. 56% de CSAT. A gente chegou a bater 40% de CSAT. Ou seja, 40% dos nossos clientes gostavam da nossa marca, o resto que passava pelo atendimento odiava. E a gente teve que dar um rollback, repensar a nossa estratégia e entender que não existe falar de eficiência sem olhar para a qualidade. Não existe falar de IA e, eu vou otimizar, eu vou ser eficiente, eu vou alavancar meu negócio e não olhar para a qualidade, não olhar para o seu cliente, não usar NPS, não usar CSAT, não olhar estrategicamente para aquela ferramenta. A gente foi com muita sede ao pote, porque a gente gosta de ser pioneiro, como eu disse. A gente é AI first, a gente queria ser os primeiros a fazer tudo sempre, e a gente é assim, e eu vou continuar sendo assim, e a Insider vai continuar sendo assim, porque é isso que difere a gente de outras marcas. E a gente não tem medo de errar, e isso é o que eu acho mais fantástico de trabalhar na Insider. A gente não tem medo de testar, a gente não tem medo de dar a cara a tapa. E acho que uma das coisas que eu posso dizer é, erramos em olhar só para eficiência, mas acertamos em ver esse erro muito rápido, dar o rollback, remanejar nossa estratégia e jogar a nossa IA para frente. E hoje a gente tem uma IA que eu considero uma IA de sucesso. Uma IA que retém 77% de todos os atendimentos, jogando a nossa qualidade para 81%, com 81% dos clientes dizendo, cara, vocês são bons, a gente gosta de ser atendido por vocês. E no caso, pela IA, né? Esse 81 é só da IA, tá, gente? O NPS da Insider é 94. Né? Então, isso quer dizer que, poxa, lembra que eu falei, e eu vou bater nessa tecla do início ao fim, estratégia, IA sem estratégia é só um robozinho fazendo merda. Essa é a real. Essa é a real. Não tenho muito o que dizer para vocês, tá? Potencializem a AI de vocês com muita estratégia. Façam essa AI consumir dados de qualidade. Usem o cliente para moderar a AI de vocês e usem a voz deles para posicionar ela onde ela destrava valor. Outro ponto que eu acho que foi um aprendizado assim, muito, muito, muito relevante foi que a AI, ela é aquilo que você entrega para ela. Não invista só numa ferramenta de AI para falar com o seu cliente. Invista em toda uma infraestrutura para essa AI se conectar nela. Quando eu cheguei na Insider, a gente tinha uma AI muito boa, a gente tinha uma AI muito potente, um motor de uma Ferrari, mas a carroceria ainda era de um Fusca. E por que eu falo isso? Porque a gente tinha uma AI que tinha um banco estático de informações e ela ia lá consumir e devolvia. Então ela ficava super consultiva, zero resolutiva, e aí a gente não conseguia explorar o máximo que ela tinha para dar. Ela respondia bem, ela ia muito bem, ela era assertiva, mas eu estava dando para ela só um monte de documento para ela entender algo e responder sobre aquilo. Eu falei, não, a gente tem uma empresa que é tecnológica de ponta a ponta. A gente precisa acoplar a nossa AI em todas as soluções. Elas precisam estar interligadas. A gente precisa pensar a AI como plataforma. As empresas precisam começar a construir a plataforma AI delas. A gente precisa ser pioneiro naquilo que a gente está fazendo. Não adianta eu ter a melhor AI e não colocar para ela o melhor potencial que eu posso dar. E a gente começou a plugar ela em tudo. Hoje, para vocês terem uma noção, quando um cliente vai devolver uma roupa, se ele perde o prazo, ela tem um módulo de frustração, ela tem todo o histórico do meu cliente, e aí ela fala assim, vamos supor, nossa, é a primeira compra dele. Puxa, eu posso gerar uma experiência legal. Então ela valida, vê que é a primeira compra, vê que ele está sem prazo, ela mesma automatiza na nossa ferramenta de troca, ela desabilita o prazo final, habilita um novo prazo e fala, eu estou te dando mais 24 horas, você pode refazer sua troca. A nossa AI faz isso sozinha. Porque a gente não otimizou a AI, a gente otimizou a empresa. A gente pensa a tecnologia de ponta a ponta. A gente otimizou todos os nossos recursos. É isso, gente. Aprendizados. E tá no coração de vocês também, né? Acho que isso faz toda a diferença. E aí, acho que para fechar, uma pergunta de futuro. Se você pudesse imaginar como que vai ser a experiência de compra da Insider daqui a 5 anos, o que você visualiza, como você acha também que a tecnologia e a inteligência artificial vão se integrar ainda mais ao relacionamento com o cliente? Boa. A gente já... É muito difícil falar de futuro, porque o futuro é agora. E tá tudo acontecendo muito rápido. Eu falo muito rápido porque, gente, eu não sei se todo mundo tem intimidade com o MCP. MCP é um novo protocolo de AI
que é literalmente você chama as ferramentas que você tem integrada, vou simplificar, via um manifesto com linguagem natural. Então, é uma AI falando com outra via linguagem natural. Já usaram Lovable? Já sabem do Lovable? Você constrói um front-end inteiro só falando com ela. Eu quero uma janela assim, eu quero essa cor, e ela vai montando o site para você. E ela se conecta ao seu repositório do GitHub, e ela vai gerando as linhas de código. Gente, para prototipar, o Lovable é absurdo. O MCP é um pouco disso. É uma camada onde eu conecto a minha AI conversacional, passo um prompt com linguagem natural para ela, dizendo para ela quais ferramentas eu quero que ela use das minhas ferramentas. Então, eu quero que você busque o catálogo lá no Shopify para mim e traga, quando o cliente perguntar qual roupa ele tem que usar para academia. Você vai, acessa o catálogo. Assim, tá, gente? Essa é a linguagem. Não tem código. Eu falo exatamente isso para minha AI. Eu uso muito MCP hoje na Insider. Isso é o futuro e o futuro é agora. Tá? Então, eu vou lá e falo, ei, eu quero que você vá lá no catálogo do Shopify, você busque todo o meu catálogo toda vez que o cliente vai perguntar sobre um produto, ok? Ok, é isso, ela vai fazer. Não tem código, não tem Python, não tem JavaScript, não tem nada, gente. É isso é o futuro. E quando eu penso nesse futuro, o que a gente precisa aprender sobre A para a gente chegar lá e pensar vendas e pensar tudo? Não perder a capacidade de aprender. Não perder a capacidade de aprender. Todo dia eu chego na Insider e falo, cara, eu não sei nada. Juro pra vocês. E eles fazem questão de lembrar a gente, mas não no sentido ruim. Não tô falando isso no sentido bom. Eles falam, quanto você sabe de AI hoje? Eu falei, cara, nada. Hoje, nada. O que eu sei é ontem, e ontem já não me serve mais. Então, o que eu vejo para o futuro de AI é não percam a capacidade humana de aprender. Porque é a capacidade humana de aprender que vai levar a AI para onde a gente precisa que ela vá. Estrategicamente, bem posicionada e colocando seu negócio lá na ponta, surfando na crista da onda. A gente foi falar com a Yalo, tá? Quando a gente foi fechar negócio, eu falei, vocês já usam MCP? Aí eles olharam e falaram, cara, vocês são o primeiro cliente que perguntaram isso. Desculpa, mas são tesão, porque todo mundo fala que a Insider é heavy user em tudo. Cara, vocês são os mais... Como vocês já sabem disso? Como vocês já estão usando isso? Não sei o quê. Por isso, porque a gente chega todo dia na Insider e fala, a gente não sabe nada. E a gente aprendeu uma outra coisa muito valorosa lá dentro, que é reaprender a fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Se você sabe fazer de um jeito, tenta fazer de outro. Porque a sua habilidade de reaprender a fazer uma mesma coisa sobre um novo prisma e uma nova ótica vai te permitir potencializar os instrumentos. A nível de resposta final, o que eu vejo para o futuro da Insider? Com certeza a nossa área de vendas vai ser 100% AI. Hoje a gente não tem vendedores, né, pessoas humanas, e eu não falo isso porque eu descarto o toque humano. Não, mas porque a gente vai investir em humanos que sabem operar AI, e vamos investir em jornada self-service e em deixar cada vez mais rápida, sólida e tecnológica a nossa experiência, com muito humano mais por trás. Né? Então, a gente quer os melhores humanos pilotando as melhores máquinas. Perfeito. E é tudo que você falou, a estratégia, os dados, os humanos, né, dentro disso tudo para otimizar a AI. Bom, é isso. Quero te agradecer, Cacau, por compartilhar suas visões, experiências. Obrigada a todo mundo. A gente vai deixar um QR Code aqui em cima, aqui no telão, para que vocês possam participar de um sorteio. E vocês podem ganhar uma Alexa também, então, se quiserem participar. E aproveitando, daqui a 10 minutos também a gente tem uma outra palestra, que é o futuro do comércio digital, tendências em AI e agentes inteligentes no setor de CPG, onde a gente vai debater os movimentos globais de digitalização. Obrigada, pessoal. Valeu, gente.